Antes do embate, somos levados até Eufária, contemplando a vastidão do céu, ou apenas tirando um ronquinho profundamente igual a um bebê. Até que é acordada à base da paulada por sua ajudante, Sarissa, que logo dá a bronca na garota porque está sempre dormindo ou observando o mundo inferior. Sarissa apresenta alguns documentos que contêm possíveis candidatos recomendados pelos olheiros. Todos são excelentes, e o melhor entre eles seria Julius Heimberg, que estava causando uma boa impressão no evento logo abaixo, e que poderia ser o sucessor de Elf. E a garota gosta de ouvir isso, um potencial sucessor. Então voltamos à arena, onde Will está de frente aos três meliantes. Julius logo dá os parabéns para o fracassado por ter conseguido chegar ali, e agora seria a sua vez de devolver toda aquela humilhação. Will avisa que não tem intenções de perder, até que Julius peça desculpas aos demais anões que ofendeu. Rapidamente, Julius projeta uma névoa espessa pelo campo, que faz o Prota ficar de guarda alta. Observando aos arredores, tenta decifrar por onde o seu oponente iria atacar. Então sente as vibrações que estão em três pontos distintos. Imagina que eles planejam o cercar e rapidamente consegue se defender de uma magia vinda das costas, e precisa continuar correndo, se ficar parado vão achá-lo. O Prota consegue desviar de demais ataques enquanto observa as movimentações dos meliantes. Ao conseguir encurralar Julius, bem, não conseguiu bem assim. Ao seu lado uma magia de gelo o atinge. Aquilo era um quarto tiro, e não fazia sentido algum de onde veio aquele projétil. E Julius avisa que eles nem se mexeram do lugar ainda. E quando a cortina baixa, era visível que eram clones de Julius, 5 deles andando e se aproximando rapidamente do Prota. Quando um deles chega perto o suficiente, vira um kamikaze e explode tudo, causando uma grande onda de choque e congelando tudo ao redor. Os professores não conseguem se segurar. Essas magias eram as artes secretas descobertas pela magia Vender Eupharia. São 12 feitiços de nível obra-prima que ela criou. E Julius estava usando um destes feitiços, o primeiro da lista, chamado de Ars Ways, onde consegue criar cópias de gelo de si mesmo. Will pergunta como Julius estava usando as magias de Elf, e o malucão apenas responde que é talento natural. Aprendeu tudo estudando as magias que a garota criou, e fala que Eupharia nem é tão impressionante assim, e um dia vai expor ela para todo mundo. E nesse mesmo instante, o Will perde a cabeça e destrói o gelo à sua volta e corre rapidamente ao centro da arena, onde consegue defletir os ataques massivos de gelo. Todos os clones se movem e podem usar as magias como Julius ordenar. Os dois patifes que seguem Julius apontam suas varinhas e começam a zombar de Will. E em meio a tudo isso, todos os clones param de atacar e formam um pilar de gelo gigantesco que acabam prendendo o Prota, formando assim uma gaiola mágica. A galerinha fica em choque com o que vê. E de cima, Julius estava conjurando um maciço feitiço de gelo, que mais parecia um meteoro pequeno, e aquilo acerta a prisão a qual Will estava e causa um tremendo choque. Miles apenas berra que este cara era poderoso, incrivelmente poderoso. E incrível que ninguém está se perguntando em como o Prota está, já que ele foi supostamente esmagado por uma pedra gigante, mas que vidinha miserável. Edward apenas observa este aluno, realmente fazia jus a seu nome e aos créditos que ganhou na academia. Julius começa a caminhar em meio à arena e falando com os olheiros dela, que depois que adquiriu as artes secretas de Eupharia, sua magia era totalmente indomável, e vai provar para todos que ele é o verdadeiro sucessor da magia Vender de Gelo. Iris vê que tudo isso foi feito apenas para se demonstrar, apenas exibição do próprio poder. E de fato, ele era um estrategista. Rost ao seu lado apenas sorri, falando que se ele não vencer agora, seria patético. E de fundo, a rocha se parte em vários pedaços e começa a desmoronar, enquanto Will sai de lá praticamente ileso. Inicialmente agradece a Julius, este gelo todo acalmou sua mente, afinal, sempre que se trata de Elf, ele fica de cabeça cheia e quente. Irritado por isso, Julius continua lançando diversas magias de gelo teleguiadas, mas Will acelera em uma velocidade incrível, passando por detrás de todos. Em meio ao ar, fala que sua magia de clones não era nada perfeita, então nocauteia os dois cachorrinhos de Julius rapidamente. A plateia vai à loucura ao ver que Will derrotou dois membros da equipe 9 tão facilmente. Os clones de Julius do nada começam a se quebrar e desmoronam. E a resposta disso era bem clara, era porque os colegas de Julius estavam ajudando a controlar os demais clones. Não seria possível para o garotão usar a magia de Elf, na realidade nem chegaria aos pés dela.
Irritado com isso, Julius berra bem nervoso com essa provocação. E voltamos a Elfie falando sobre o sucessor dela, e interrompe Sarissa, dizendo que não deseja um sucessor. Quem ela quer ao seu lado é a sua única lâmina, e isso foi bem fofo, e essa estética dessa personagem é simplesmente linda. Voltando para a luta, Julius convoca diversas rosas que se projetam como lanças para a direção de Will, e no momento que são cortadas, explodem uma a uma. O Prota consegue se defender, mas esse foi o tempo necessário para Julius voltar a conjurar novos clones, editando que iria arrebentar o Prota, e mandando mais chumbo gelado. Will consegue desviar a primeira leva de magias pulando para longe, e em seguida consegue desviar apenas olhando para as magias e caminhando lentamente. Julius começa a ficar ainda mais irritado, porque o que o Prota disse era verdade. No momento ele só poderia controlar 4 clones de uma só vez, e sem seus 2 colegas, precisava ficar em uma posição unicamente defensiva. Mas agora não tinha como Will saber quem ali era o verdadeiro, todos os clones compartilhavam as características 100% idênticas. E subitamente, o Prota pula na direção de um deles, que era o original. E para se defender da lâmina, o garotão ergue o muro logo à sua frente. O Prota quebra isso e manda o malditinho para longe com um estilhaço pegando em cheio nele. O Prota acaba explicando que a temperatura interna dos clones é exatamente o oposto do seu congelador, ficando ao menos 37 graus negativo. Se os clones não forem bem controlados, o frio vai vazar de seus corpos, similar ao que acontece com os andarilhos de gelo. E ao olhar para seus clones, Julius vê que é real tudo o que ele falou, e fica mais uma vez nervoso, como um sem talento saberia mais sobre as magias do que um prodígio como ele. E a resposta era bem simples. Ele e Elfie são amigos de infância, vindos do mesmo orfanato, por isso conhecia a magia dela melhor do que ninguém, se inspirava nela, aprendeu tudo com ela, e mesmo assim nunca a alcançou. E Elfie, observando isso, apenas disse com uma voz serena: Will não deveria se preocupar, as lembranças que tiveram juntos, todo o esforço que ele está tendo na academia, isso nunca vai ser em vão para ela. E é por isso que o Prata conhece todos os pontos fortes e fracos da sua amada. Mas não fazia sentido para Julius. Esta era a arte secreta de uma magia Vender. Um sem talento não poderia, ao menos não deveria. Mas ao ver sua magia cortada mais uma vez, apenas cai no chão. O Willzinho, como tem um bom coração, afirma que Julius é bom, nenhum mago foi capaz de reproduzir as magias de Elfie até agora. Mas a magia de clones foi algo que ela criou quando tinha apenas 2 anos de idade. E isso choca não só Julius, mas toda a plateia. Todos ficam em silêncio. Ele estava eufórico quando aprendeu esta magia, mas em pensar que foi criada por uma criança de 2 anos de idade, é o mesmo que dizer que Julius estava no mesmo nível de uma criancinha. E a mente do palhaço simplesmente quebra e ele começa a gargalhar altíssimo. Manda Will parar de palhaçada, enquanto conjura ainda mais clones que antes. 8 Julius na arena, e é visível que o cara ficou simplesmente doidão. Mas vai usar o número para esmagar o Prota, e começa a conjurar uma barragem de magias de gelo enquanto respira de maneira extremamente ofegante. O Prota apenas pede desculpas pelo que vai falar, mas ele se lembra de ser atormentado por pelo menos 10 elfos quando ainda era criança. E claro que o azulão fica ainda mais tiltado e dispara ainda mais magias poderosas que voam na direção do Prota. Desviando uma a uma em alta velocidade, Will destrói o primeiro clone com a espada na cabeça, como se fosse um recadinho para Julius. Vendo isso, o Mediante corre desesperado e manda os clones pararem Will, mas aquele espadachim era imparável, correndo e desviando das magias, assim como cortando cada uma delas com total e exímia maestria. A proeza já era de um espadachim de elite. E por fim, arremessa sua lâmina no último clone e corre com extrema velocidade para cima de Julius, projetando assim um socão lindo de se ver, que coisa mais bela. E este soco manda Julius para Chique Chique Bahia, completamente atordoado e com menos um dente. A plateia vendo isso se admira e em seguida um berreiro gigantesco ocorre. Ninguém esperava que o sem talento derrotasse um dos elites da academia. Vários olheiros admiram isso, incluindo o próprio time de Will que chegou neste instante. Mas como nem tudo é felicidade para nosso garoto, o Ignal chega e fala que os dois cabeçudos não sabiam mesmo como o jogo funcionava, né? E simplesmente pega a coroa e coloca sobre a sua cabeça. E que reviravolta incrível, quem ganhou o evento foi a equipe 12 de Wignall. E é meio anticlimático, mas divertido de certa forma. Enquanto isso, Sarissa está discutindo com Elfie alguns temas aleatórios e bobinhos sobre a magia que ela criou, e também escrevendo um textão sobre o currículo de Julius.
Ao seu lado, Elf estava toda chorona, porque o Will havia falado que foi atormentado por ela quando criança, e era só porque ela queria monopolizar o garoto para brincar somente com ela. Lá na arena, Sion fica meio incrédulo com o que aconteceu, mas sai afirmando que ele será o único a derrotar o Prota. E no meio da arena, Colette chega toda animadinha com esta vitória, enquanto o Prota observa a torre e aponta sua mão para cima. Sua promessa foi cumprida com os anões.